Demais durante esse período de quarentena. O aumento foi entre 40% e 50%, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações. Você aí, já me responde, é do tipo que não larga o celular, tá sempre de olho em tudo para não perder nada? A gente sabe que o aparelho tem sido uma ferramenta muito importante nesses últimos tempos, até para que a gente possa se conectar com o mundo, né, e estreitar as distâncias também, mas é preciso equilíbrio para não prejudicar a saúde, olha só. Se você é daqueles que não consegue ficar sem checar o celular a cada 5 minutos, que sempre precisa estar conectado nas redes sociais, que vai para um lugar diferente já pensando na foto que vai fazer para publicar depois, cuidado. Você pode estar sofrendo o que o pesquisador Dan Herman chama de Fear of Missing Out, ou Síndrome FOMO. Uma síndrome que na tradução do português significa exatamente o medo de perder algo nas redes sociais. A vontade de estar sempre conectado. De acordo com pesquisa feita em 2019 pela Global Web Index, o Brasil é o segundo no ranking dos países que mais utilizam internet. São 225 minutos para cada brasileiro conectado por dia, atrás apenas das Filipinas, com 241 minutos por pessoa. O personal trainer Marconi tenta equilibrar o uso da internet no dia a dia. Há 2 anos, passou a investir na carreira de digital influencer. Um dia eu saí de uma academia que eu estava trabalhando e eu fiz, bom, vou aproveitar esse tempinho livre que eu tô e vou arriscar, vou me aventurar. Comecei gravando no celular, foi dando certo, resolvi comprar uma câmera para ficar mais profissional e aí estou. Para manter as redes atualizadas com os vídeos que produz em casa e não exceder o tempo online, ele procurou outras alternativas de entretenimento. E você está assistindo televisão, deu intervalos, parece que você não pode esperar a propaganda, não. Você tem que se ocupar. E aí teve uma hora que eu percebi que toda vez que dava intervalo, eu me coçava para pegar o celular. Aí, dependendo do que eu estivesse fazendo no celular, se fosse uma conversa e tocasse o som do celular no meio do que eu estivesse assistindo, já dava aquela vontade de querer olhar a mensagem. E aí, realmente, é uma coisa que quem não consegue prestar atenção a isso, vai vivendo e vai perdendo as coisas. Mas eu que tive a sorte de perceber isso aí um pouquinho, não, calma, tá demais, tá exagerado. Então, eu tentei agora realmente me organizar em relação a isso e não faço tanta questão. Marconi não está sozinho. Algumas celebridades também têm buscado a fuga da dependência das redes. É o caso do astro do filme Missão Impossível, Tom Cruise, que não usa celular. Ele tem medo que o aparelho possa ser grampeado como os das ex-mulheres Nicole Kidman e Kate Holmes. A atriz Sarah Jessica Parker, a eterna Carrie Bradshaw de Sex and the City, até tem um celular, mas não faz ligações e nem manda mensagens. Apenas responde e-mails. O cantor Elton John também é avesso à tecnologia. Ele, inclusive, já defendeu que a rede mundial de computadores feche os serviços por pelo menos 5 anos. Já pensou como seria? Quem luta pelo desapego das redes deixa o recado. Tem tantas coisas melhores para fazer, ou não melhores, mas pode ser iguais, tão bom quanto. E que você pode fazer e equilibrar isso aí, porque o que está nas redes sociais, provavelmente você vai poder ver alguma outra hora. Então, dá prioridade a uma coisinha ali, depois você volta para o seu celular. E tudo na vida, como a gente sempre fala e escuta, é o equilíbrio, né? Você viu aí que a reportagem foi gravada antes da pandemia, a gente já trazia esse alerta, né, sobre a importância do equilíbrio com relação ao uso das tecnologias e agora ainda mais. A exposição excessiva às telas de celular, né, além desse distúrbio que a gente mostrou aí na reportagem, pode causar a chamada falsa miopia. Então é um problema também nos olhos, né? A oftalmologista Larissa Tavares explica pra gente que história é essa diante dessa pandemia, né? A gente tem usado cada vez mais as telas celular, smartphone, computador, tablet, tudo isso junto, né? Bom dia, doutora Larissa, bem-vinda aqui ao Mulher Demais, viu? Bom dia, Bruna, bom dia a todos vocês que fazem a TV Correio e a seus telespectadores.
É sempre uma alegria estar aqui esclarecendo dúvidas sobre a saúde ocular. A alegria para nós também, viu? Primeiro, doutora, a gente sabe que é uma realidade de todos nós, né? Diante dessa pandemia, cresceu demais o acesso à internet, às tecnologias, até com essa história, né? Por exemplo, agora a gente está fazendo uma videochamada, né? Porque é necessário que a gente traga isso para a gente também, né? Mas e aí, quais são os sinais dessa falsa miopia, né, que também pode estar aí atrelada a esse uso excessivo das redes, das telas, né? Como é que a pessoa pode perceber que pode ter alguma falsa miopia ali relacionada? Então, Bruna, veja só, como você mesma falou, com as normas de distanciamento social, agora diante da pandemia do Covid-19, todos nós estamos vivenciando novas mudanças de como trabalhar, de como estudar, de como se relacionar e até mesmo de brincar. Então, o uso do mundo digital, ele aumentou de uma forma considerável em todas as faixas etárias, inclusive no público infantil. Isso como uma forma da gente driblar e até mesmo de solucionar as limitações que foram impostas, né, por esses tempos modernos. Então, o que já era detectado anteriormente, agora vem se evidenciando, que seria o que configura uma síndrome chamada síndrome do uso do microcomputador, justamente pelo uso exagerado dessas telas de smartphones, de tablets, de laptops, enfim. Então, normalmente, essa síndrome ela configura uma série de sintomas que vão estar relacionados principalmente ao ressecamento ocular, já que quando a gente está diante das telas do computador, nós piscamos muito menos por minuto, e gerar desconforto ocular, como ardência, lacrimejamento e irritação nos olhos. Sim. Mas também ele vai estar associado a esse desconforto a alterações do processo de acomodação ocular, e justamente é aí que se configura a falsa miopia. E aí é que a gente se pergunta, e como é que isso aí acontece? Nosso olho, Bruna, ele tem dentro dele uma estrutura interna chamada cristalino, que nas suas laterais tem a inserção de músculos, chamado músculo ciliar. Nossa visão, então, ela está para longe, porém, toda vez que vamos focar um objeto para perto, essa musculatura ciliar se contrai e a gente traz a imagem para mais próximo do olho e conseguimos focar esse objeto de perto. Só que com o uso, né, excessivo desses smartphones muito próximo dos nossos olhos, acaba que essa imagem vai se formando e vai se acostumando a focar antes da retina. Sim. E isso aí gera o que a gente chama de falsa miopia ou miopia temporária, mas que pode, se não tratada de forma precoce, pode se tornar permanente. E aí eu chamo a atenção que esse dano ele pode ser ainda maior nas crianças, já que as crianças elas ainda estão em desenvolvimento do crescimento ocular, que só vai terminar normalmente aos 21 anos de idade. Então, durante o desenvolvimento dessa falsa miopia na criança, acaba que a gente termina corrigindo essa miopia, que é uma falsa miopia, e pode, além de gerar um vício de estar estimulando esse músculo da imagem na retina para frente, no caso das crianças, a imagem vai ser formada, quando corrigida por nós oftalmologistas, com lentes corretoras, por trás da retina. Isso faz com que a nossa retina, o nosso olho entenda que ele tem que crescer ainda mais. Entendi. A gente está falando aqui sobre a falsa miopia, né? A gente está exibindo aqui uma tela da miopia que a gente já conhece, não é a falsa, né? Mas se por acaso, a senhora disse, né, doutora, que se por acaso a pessoa continuar com esse uso excessivo das telas, é possível que a situação se torne permanente. Então, essa falsa miopia pode se transformar numa miopia verdadeira. Mas aí, se reduzir, se a pessoa perceber, pode ter até alguém aí assistindo o nosso papo e dizer, poxa, já percebo esses sinais, né? Lacrimejo fora do comum, já consigo ver, sentir os meus olhos ardendo também com uma frequência maior. Se aí a pessoa começar a reduzir esse uso, pode reverter essa situação, doutora? Na maioria dos casos, quando detectada precocemente, sim, ela pode ser revertida. Então, assim, por exemplo, no caso dos adultos, né, a gente pode estar orientando o usuário do computador
com hábitos ergonômicos mais eficientes no trabalho, como, por exemplo, distanciar a tela do computador numa média de 50 a 70 centímetros para evitar o estímulo da contração dessa musculatura excessiva do olho e evitando, assim, a fadiga. Assim como fazer intervalos, Bruna, a cada 20 minutos. Existe, inclusive, uma regra que eu ensino a meus pacientes que já chegam reclamando do uso excessivo do computador, né, dos sintomas que eles sentem que estão relacionados ao uso do computador, que é a regra do 20-20-20. Ou seja, a cada 20 minutos ele relaxa o foco que ele está para perto, ele olha para um objeto à distância durante 20 segundos, a uma distância que a gente chama de 20 pés, que justamente corresponde a 6 metros. Já no caso das crianças, quando a mãe detecta sintomas, a criança ela começa a ter dificuldade para longe, o olhinho dela começa a estreitar a pálpebra para tentar focar esses objetos, ela começa a ter dores de cabeça, é importante que a mãe procure o profissional adequado, o oftalmologista, porque atualmente, e de uma forma bem explicativa, o oftalmologista ele pode associar o uso de colírios que evite a contração dessa musculatura, bem como a estimulação do crescimento ocular. Perfeito. Doutora Larissa, obrigada, viu, pelas informações, orientações aqui pra gente, para começar a semana cuidando da saúde, viu? Obrigada, fica bem. Eu que agradeço a vocês. Bruna, é sempre uma grande alegria estar aqui com vocês. Um cheiro, até a próxima. Obrigada, obrigada mesmo. Até a próxima. E olha, a gente falou sobre a saúde dos